Já. Alô, boa noite, Rafaela. Boa noite, Valdemar. Grande Tereza, sempre presente. Um abraço, Terezinha. Mari Serra, tivemos uma live semana passada, né, Mari? Muito bacana. Grande Marcelo, boa noite a todos. A gente vai começar daqui a 4 minutinhos a live com a representante da equipe Opus, a Giovana. Mais uma live que estamos fazendo com as equipes do XTC. E aí, antes eu faço um convite a vocês. Como alguns sabem, os que não sabem, está sendo feita uma ação permanente até essa loucura dessa quarentena passar em prol dos pistinhas, que trabalham somente em provas, e estão sem evento, sem trabalho. E aí essa ação continua, já houve uma primeira arrecadação, cada um deles recebeu R$ 1.700. Aproveito e agradeço a todos que participaram, que ajudaram, que divulgaram. Porém, a conta da Solange continua aberta, tem no meu feed aqui. Tô sabendo, ele vai ter o calendário todo novo para o XTC. E aí quem puder ver no feed, puder ajudar, continuar contribuindo com nossos amigos pistinhos, que são primordiais para que nossas provas aconteçam. Como sabemos, são os primeiros a chegar e os últimos a saírem. É quem pega no pesado, quem monta, quem nos ajuda nós amadores na hora da prova. E antes da prova, durante e depois para o dia seguinte. Então, essa ação continua, quem puder ajudar será muito bem-vindo. Desde já, em nome deles, eu agradeço. E também estamos com a copinha digital, procura aí no Clube do Hipismo. O croquis já está disponibilizado. Você arma o croquis na sua casa, envia para a turma do Clube do Hipismo. Ela terá uma avaliação com tempo ideal e também um julgamento técnico, que aí será feito pelo cavaleiro brasileiro que mora hoje na Europa, o craque, conhecidíssimo Ivan Camargo, vai fazer essa avaliação. Então, participe, o croquis já está disponível. Tive a honra de desenhar esse primeiro croquis dessa primeira etapa. Vai ser bem legal, vai ter premiação, vai ter pontuação por ranking. Procure lá no Clube do Hipismo que tem mais informações. Eu acho que já está na hora. Eu vi que a Giovana entrou aqui. Vamos chamá-la. Convide seus amigos, é só apertar no aviãozinho aí, ou como eu prefiro, na asa delta. E aí você marca os amigos que estão ali no contato do Instagram e já manda o link direto para eles, para mais pessoas terem esse papo aqui com a gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Tá me ouvindo bem? assim, Bom, primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui apresentando a sua equipe, a Opus. vocês. Giovana, a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado se apresente, conte um pouco da sua história com o cavalo, como foi o começo, se alguém na tua família já praticava hipismo, já tinha uma relação com o cavalo, ou veio de ti, como foi esse primeiro contato com o cavalo e, em consequência, com o hipismo. Tá. Então, na verdade, ninguém da minha família tem nada a ver com cavalo. Eu nunca tive um contato, mas eu sempre gostei bastante de animais. Eu tinha montado. Então, mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, abri uma escola que era bem perto da minha casa e eu tive interesse em começar a montar. Eu sempre gostei bastante de vários esportes, então tive interesse de fazer outro esporte. E comecei mais ou menos com 12 anos, num lugar que chamava Academia do Cavalo. Mas disso, por eu começar um pouquinho tarde, eu nunca consegui seguir muito categoria, sabe? Sempre fiquei um pouquinho, mas sempre fui bem dedicada, assim, tive uma evolução boa. E sempre pude contar com a ajuda dos meus pais para me incentivarem e me ajudarem bastante. Você estava com quantos anos quando você começou? Com 12 para 13. Ah, tá. Então, a gente pode considerar tarde, né? Se a gente for levar E algumas hoje pessoas aí.
É, Tá um pouquinho cortando para mim de vez em quando a tua fala. Eu falando tá bom para você aí? tá bom, aham. De Quer que vez eu em tire quando, do Wi-Fi aqui? não sei, de vez em quando dá uma cortada aqui pra gente, mas a gente vai seguindo, vamos ver como a internet se comporta. E aí de lá da academia, você ficou lá até que categoria, vamos dizer assim, até tá saltando quanto? Assim, um ano de adestramento, foi bem devagar, assim. Depois eu fiz todas as escolas, 40, 60, 80. E, bom, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos que eu fui evoluindo, eu fui para uma outra escola, depois acabei indo para a Ípica e tive a minha primeira égua assim importante, acho que quando eu tinha uns 15 anos só, que era uma égua bem bacana e fez 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m comigo, a gente foi evoluindo junto assim, e já era uma égua bem ativa e limpa tudo, então eu comecei a ter bastante título com ela. Qual foi assim o título com essa égua especialmente mais marcante, ou mais importante, ou que tu guarde com mais carinho? A gente ganhou um brasileiro de amador, eu lembro por equipe, o 1,20 m, foi meu primeiro título brasileiro, foi com ela. E acho que eu tive uns 5 títulos paranaenses com ela, assim, de campeã. E foi mais ou menos isso. Eu era bem amadora ainda na época, mas ela foi um cavalo bem importante para mim. De lá para cá já se passou um tempo razoável, vamos dizer assim, né? E já tiveram muitos cavalos, outros cavalos. Tem um cavalo que dê para falar, esse é o cavalo da minha carreira, da minha vida até hoje. É o átomo, sem dúvida, né? Ele veio depois dessa égua já. Na verdade, eu comprei ele quando ele tinha 4 anos. Eu comprei ele do André Bora e do Carlo Lima. Foi o Carlo que fez ele para mim, então devo muito isso a ele. E, na verdade, a gente iniciou tudo junto, né? Ele tinha 4 anos e fui eu que fui fazendo ele. Ele tá comigo até hoje. Então, faz 13 anos que a gente tá junto, assim. E ele tem uma história especial e a gente, na verdade, né? Quiser falar dessa história, pode falar. Ah, hum, não sei nem por onde começar, mas eu acho que, na verdade, eu ter me tornado profissional foi por conta dele, sabe? Por tantas vitórias que ele vinha me dando e tanto que ele vinha me ensinando. E, na verdade, eu fiz veterinária também. Então, eu estava numa fase boa com ele, mas também estava estudando, faculdade e tudo. E acabei optando em fazer meu estágio obrigatório com a Priscila Azevedo. E levei ele junto comigo. E lá na Santa Maria eu montava com o Vitor Teixeira. Então, fiquei um pouco dividida nessa época, assim, que ele estava numa fase boa, estava subindo para o 1,35 m, comecei a ganhar alguns mini grande prêmio e ao mesmo tempo estava me dedicando ao meu estágio. E até quando eu acabei esse estágio lá, sentei, conversei com a Priscila e ela mesmo me indicou para virar profissional, que ela sentia também que era isso que eu queria. E eu já estava numa fase legal com ele e tudo, então essa transição minha eu devo muito ao Vitor Teixeira e ao Duda Marquesi, que eram meus dois professores no momento. E, e desde então que eu comecei a pegar mais firme assim com ele tudo quando ele tinha uns 7, 8 anos e foi muitas alegrias e muito aprendizado. Ele é um cavalo muito especial, é um craque assim. Devo tudo a ele, eu acho. Então foi um conjunto que chegou na prova forte junto. É, Um, um ensinando e aprendendo com o outro. andando e aprendendo com o outro. Porque Tiveram é um altos. desafio e não é muito comum, né? Exatamente. Eu era nova também, mas acho que tiveram mais momentos bons do que ruins, sabe? E agora eu passei agora 3 anos na Europa, levei ele junto comigo e ele foi essencial para mim lá também. Acho que até para eu conseguir meu emprego lá, tudo para fazer uma vitrine, porque todos os concursos que eu participei lá com ele, ele ganhou todos os concursos pelo menos um dia de prova. Então, realmente ele é muito especial.
O Zé tá colocando aqui que ele tem 15 anos, eu acho que é isso, né? Ele faz Ele tem 15 agora? 16. 16. Ele é um cavalo com uma linhagem que não é a mais comum no meio hípico, não é isso? Ele é puro sangue inglês com lusitano. A mãe dele E era isso, craque de corrida e adestramento. e isso é outra novidade desse conjunto, né? A gente falou que vocês chegaram na prova forte junto e também tem essa, É, não essa, tem essa possibilidade. exatamente. Ele é mais coração do que qualquer coisa. Ele não tem uma estrutura de para saltar assim, sabe? Mas ele faz porque é um craque mesmo. Você falou que você levou ele para a Europa, ficou um bom tempo lá. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência lá na Europa, com quem você ficou, a experiência com ele, os concursos. Então, eu fui para a Europa no começo de 2017. Eu fui com o Cainho, fiquei lá com ele. No começo eu comecei a montar um pouquinho com o Cássio Rivetti. Eles me ajudaram bastante lá, ele, o Cainho e o Pedro. E montei um pouquinho com eles lá tudo. E, na verdade, no começo eu levei uma outra égua minha que se chamava Cariana, que era do Denis Gouveia e da Tati. E que era a égua que eu fazia os grandes prêmios aqui, né? Então, eu Os levei dois ela e foram deixei juntos ou primeiro foi. Ah, tá. Primeiro foi ela. ela porque ele já tinha uma certa idade assim para ir. Lá a prova baixa não pagava muito bem, que era o que eu fazia, né? E a gente não sabia até que ponto valia a pena, então decidimos, vamos ver se vamos soltar ele um tempo. Acabei deixando ele com a Luli. A Luli ficou trabalhando ele para mim, até eu decidir o que ia fazer. E se realmente eu ia ficar lá, sabe? Então eu levei a égua primeiro e e foi bom para mim, porque a égua já saltava os grandes prêmios aqui, então eu pude participar de umas provas legais lá com ela, só que eu acabei vendendo ela lá. E quando eu decidi que eu estava realmente gostando de ficar lá e tudo, meu pai, que é ativa, e quis mandar ele para mim, foi meio de surpresa até. E decidiu mandar ele para mim, que achou que ainda dava para usar ele bastante, e que ele ia ser importante para mim. Então, depois de uns 6 meses que eu estava lá, que ele foi para lá. Nesse momento você estava ainda lá com o Cássio. Tava lá, com o Cássio, com o Caína. E aí ficou esse tempo todo na Europa. Você ficou com eles ou você passou por outros locais, com outros cavaleiros, outros instrutores? A gente foi um tempo para Barcelona com o Pedro, que ele teve uma mudança para a Espanha, tudo. Passamos, acho que mais uns 6 meses lá e depois voltamos para a Bélgica. E quando eu voltei para a Bélgica, eu consegui um emprego com um comerciante famoso lá que chama Gilbert de Hoek. E, e que eu acho que foi uma super experiência para mim, assim, sabe? Pude aprender bastante, pude montar com diversos cavaleiros, ter aula, ir para concursos legais e tudo mais. E sempre o Átomo estava junto comigo. A pergunta que é muito comum é: qual foi para ti a grande diferença de forma de treinamento, de sistema, a nível de Brasil e a nível de Europa? Na verdade, eu estava num nível aqui que eu ainda estava aprendendo bastante, ainda estou aprendendo bastante. Então, para mim, a diferença foi muito grande, assim, sabe? Mas a maior diferença que eu vejo daqui para lá é a quantidade das coisas, assim, a quantidade dos cavalos, dos cavaleiros, dos concursos. Era raro a gente ter um final de semana livre lá, sabe? Em um final de semana tinha 10 concursos para escolher, nacionais, internacionais, regionais. Então não parava muito. Essa rotina que é um pouco diferente, sabe? Lá o pessoal vive do cavalo, é só isso e a nossa rotina era essa também. Então eu tive experiência até de assistir concursos incríveis assim e de estar no dia a dia deles assim, que eram cavaleiros super importantes, né? E sistema de cocheira, tudo isso. Eu acho que foi tudo bem válido. É diferente, não, eu acho que a gente não está muito atrás, não, mas a quantidade das coisas lá é muito maior. E esse retorno para o Brasil? Você voltou para Santo Amaro? Não, eu sou de Curitiba, Voltou a montar com o Vitor? Ah, não, foi direto para Curitiba. eu era profissional aqui e a gente voltou. Ah, E a gente resolveu voltar para cá, porque eu já tinha meus clientes aqui, já tinha minha família também, a estrutura no clube, que nosso clube ali, a Hípica Paranense, é muito bacana, tem uma estrutura bem legal. Então,
Paulo era difícil também entrar num clube, né? A competitividade é maior, tudo. Então a gente resolveu vir para cá. Hoje, conta pra gente como é que tá a situação hoje. Teus clientes, teus cavalos, além desse cavalo que hoje é, não só hoje, né? É o cavalo Na minha mais vida. marcante até então da tua vida, vamos dizer assim. Tem algum outro cavalo? Ele vai ser o cavalo do XTC? Tem algum outro cavalo ali na agulha, se for preciso? Para dar muito... Como vai ser esse ano? Como tá esse ano? A gente sabe que a quarentena mudou muita coisa, mas como é que tá mais ou menos esse funcionamento? E trabalha numa equipe, eu e o Caim, PC, e que a gente conta com 2 picadores, que é o Vitor e a Ana, e são 3 funcionários como tratadores que a gente tem, que é o Coelho, o Felipe e a Arielle. Então, sem eles também a gente não ia dar conta de nada. Então, a gente tem mais ou menos uns 40 cavalos hoje, entre os nossos e de alunos e de clientes, tudo. O Caio tem bastante cavalo de fora também, de São Paulo, de Porto Alegre, do Arajaté e tudo mais. Então, a gente tem em torno de 40 cavalos. Os meus cavalos importantes hoje, que eu conto para o XTC, primeiramente é o Átomo. Em dezembro, eu comprei uma égua que chama HFB Hanna, que era de uma aluna minha, e saltava 1,20 m e tudo, então eu estou subindo ela agora para as provas de 1,40 m, mas é uma égua experiente. Então, e é uma égua bem rápida também, bem competitiva. Então, esses 2 vão ser meus principais. E eu tô com uma égua aqui também, que é a Dorothy, que é do Totti da Bianca, de São Paulo. É uma égua de comércio, então ela tá aqui para rodar um pouquinho tudo. Eu não pretendo usar ela muito em prova de velocidade, porque eu acredito que é uma égua que vai saltar grande prêmio. Então, fazer ela para isso. E usar em uma qualificatória ou algo assim, eu acredito que ela vai estar disponível também. Vamos falar um pouquinho mais ainda, mais aprofundado de XTC. Tá? Esse ano você entra numa equipe na Opus, ali junto com os sêniors, e tem a responsabilidade de estar com 2 sêniors extremamente conhecidos, grandes cavaleiros. Como é que é essa responsabilidade? Claro que você é uma zona experiente, que já ganhou muita prova, mas sabemos da história, da grandiosidade que tem o resultado dos 2 Zé, né? Zé Sim, Roberto. na Como é verdade, que é fazer parte desse trio entre os sêniors e depois também te fala da equipe? esse convite para mim do Zé Roberto e do Zé Luiz foi uma honra, assim, porque são 2 pessoas que eu admiro muito como pessoas, são praticamente da minha família, e como cavaleiro também. E ano passado, na verdade, quando a gente chegou aqui, essa era a equipe que a gente sempre torcia, né? A equipe Opus. Então eu ficava só na torcida e agora eu posso fazer parte dela. E eu espero poder ajudar bastante essa equipe com meus resultados. Uma das coisas mais marcantes do XTC, uma das ideias principais do DOD é essa junção de categorias, né? Cavaleiros sênios, você já morou fora, já pula a prova grande, estamos agora há pouco, o Zé Roberto e o Zé Luiz fazem parte da equipe, e aí tem categoria de base, tem amador. Como é que você vê essa interação entre cavaleiros até de estado diferente, região diferente, instrutores diferentes, numa única equipe? Sim, eu acho essa interação bem legal de juntar os amadores com os profissionais e a gente depender um pouco também do resultado deles para classificar para alguma prova, né? Eu acho isso bem interessante e eu acho que isso dá uma super animada nos amadores em relação à compra de cavalo, investimento e participar mesmo assim do esporte, sabe? Eu acho que isso é bem importante e aprender todo mundo na equipe, né? Um torcer pelo outro, você se responsabilizar pelo resto da equipe e esperar o resultado dos outros também. Acho que isso é um crescimento para todos os atores quanto para a gente. Como é que está hoje com a quarentena, a interação da equipe? Há uma troca de ideia, de treino entre as categorias, os amadores, os categoria de base, vocês? A gente tem bastante frequência, tem bastante contato, assim. Parado, todo mundo pronto, todo mundo segue treino uma vez na semana.
Esse ano tiveram algumas mudanças na equipe, né? Que foi a minha entrada. Depois veio o Gui Foroni também, que tem um super conjunto com a Tia, né? Que é um cavaleiro rápido e competente. No 25 entrou o Paulinho, que é um menino que para mim, desses jovens, é um dos que eu já vi. A Vitória Junks, que é uma amadora, vai ser nossa amadora de 1,20 m. Ela é de Santa Catarina, mas os cavalos dela ficam em São Paulo, então ela vai uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias treinar. E daí tem os outros integrantes que já estavam na equipe no ano passado, né? O Thales, Maria, e eu acredito que do U25 constantes, assim, o ano regular até dentro da equipe. Ele foi bem prestativo mesmo. O Dudu Barbará é o nosso cavaleiro de 1,30 m. Ele conta com 3 cavalos e também é um menino bem competitivo, tem uma evolução muito boa. A Liz e a Vivi, que são 2 alunas do Zé Roberto, que vão estar servindo nas categorias 1,20 m, 1,30 m e 1,40 m, que são sempre bem também precisas e tudo mais. E nosso amador de 1,20 m é o Sergino, que eu acho que está dentro de um dos melhores do Brasil, que ele tem um conjunto muito bom, tanto com o cartusiano como o cordobês, né? E que é o melhor, Para né? mim, está cortando um pouquinho a tua fala. Não Tá, sei se quer porque que eu o celular está um pouquinho mais longe, não sei como é que tá. Alguém comentou isso no começo que estava ver se longe do celular, que melhora? poderia ter sido isso. Pega no iPad. Tá, agora eu estou te ouvindo. Tá cheio de elogio aqui, você está conseguindo acompanhar aí? Está conseguindo acompanhar? Eu vou começar. A gente elogiando você, os conjuntos, o seu cavalo, que se você estivesse na Europa, com certeza ia estar tendo excelente resultado. Aqui é a Karen 31, que você ganhou muita prova na Bélgica. Tá cheio de elogio aqui. Tá me Obrigada. ouvindo? Na Agora, mesma hora que eu citei aqui a Karen 31, aí foi na mesma hora ela mandou uma pergunta, eu vou fazer. hum, Ela pergunta se você voltaria para a Bélgica. voltaria só para ver ela, matar saudades. Mas, se sempre que tiver a oportunidade da gente aprender ou, né, evoluir, a gente com certeza vai sempre dar um pulo lá. O, eu acabei cometendo aqui um equívoco e não citei o Gui Foroni entre os sênior da equipe, né? Então eu quero fazer aqui um adendo citando ele, que é outro também grande cavaleiro brasileiro, outro super vencedor. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo aí, né? Que eu acabei cometendo esse equívoco de não citá-lo, mas então entrando junto da equipe, no caso vocês dois, né? Isso Bastante. mostra o quanto o XTC está movimentando o negócio, né? Porque tá vindo gente de outra equipe, gente nova, que não estava no circuito. Deu, de fato, uma animada bem legal, isso é unânime entre pessoas que estão dentro das equipes, pessoas que não estão. Tanto que já tem outros concursos no mesmo formato. Né? Sim. E eu acho que nesse ano as equipes estão vindo mais fortes assim e mais bem preparadas, né? E ano passado foi um aprendizado assim para todo mundo também. E agora vem todo mundo um pouquinho com mais estratégias e tudo isso, né? Então eu acho que vai ser um ano com mais competitividade, né? E com equipes bem. Travou. É muito das pessoas que a gente conversou citaram justamente isso, né? Que algumas equipes encararam o primeiro ano como um ano de reconhecimento, Sim, um ano de teste, né? Até porque é um formato diferente. Né? Salvo quem já competiu pelo Brasil, os seios como Copa das Nações,
ou aqui nos Sul-Americanos, alguns cavaleiros estão competindo pela primeira vez numa equipe. E Sim, mesmo que já competiu em equipes fora, é uma equipe com 10 pessoas até. é Então diferente. é um formato completamente. Há uma classificação entre os membros da equipe, né? Muda com o formato de tudo que a gente já competiu ou já pôde competir mesmo fora do país. E acaba que o cavaleiro, eu sempre faço questão de fazer esse comentário, eu dou como exemplo, apenas para ilustrar, que é um esporte individual. A gente sabe que não é individual, né? Até porque já estão ali, já são 2 seres, sem contar todo o suporte que a gente tem de tratador, de ferrador, de veterinário, que são extremamente importantes. Mas apenas para ilustrar, para fazer essa comparação, hoje a gente deixa de ser um esporte individual, quando fala FTC, para ser um esporte por equipe, onde a tua participação já não é mais tão primordial, vamos dizer assim. Eu não vou para ganhar para mim, eu tenho que ir para fazer bem para a equipe. Sim, E muitas vezes eu tenho que ir um pouco mais lento, pensando em cometer um excesso, mas na segurança e não fazer 4 pontos, ou ir com mais segurança e fazer 4, para não ir na correria fazer 8 ou 12. Então, deixa de ser uma disputa onde eu penso só em mim, cavaleiro. Além de eu colocar a minha vitória na mão dos meus companheiros de equipe. Como é sim. que tu vê essa mudança a nível de estratégia de treino, a nível de estratégia de prova? Já que tu vai entrar agora, acabou, infelizmente, não teve ainda nenhuma etapa por conta dessa loucura toda, né? Sim, eu acho que por ser esse estilo de competição, assim, a ansiedade, o nervosismo vem um pouquinho mais forte, né? Mas a gente tem que pensar como um grupo, né? Todo mundo pensar em todo mundo. Depende do resultado do outro ali. Não é só a gente, não é só o que a gente quer e o que a gente pensa que está certo. Então, realmente, trabalhar como uma equipe, eu acho que isso é legal. E acho que a gente vai aprendendo bastante, né? Principalmente com o Zé Roberto e o Zé Luiz na equipe ali com a gente, para passar essas informações, que eles já são mais experientes, né? Para mim, travou de novo. Dar vitória em equipe é muito melhor do que ganhar um individual, né? Sim. Tá me ouvindo? Deu uma cortada aqui, né? Tá. Muitos cavaleiros citaram, da turma que a gente já conversou do XTC, que eles encaram o conjunto do XTC como um conjunto à parte. Eles têm um cavalo para o XTC e o treino, o foco, o objetivo, a estratégia é diferente. Você como individualmente vê dessa forma, os membros da equipe têm essa visão? Eu, por exemplo, o meu cavalo, desde o começo do ano, quando eu soube que ia estar nessa equipe, no final do ano ali, a gente fez a nossa programação do ano pensando no XTC, né? Agora teve esse imprevisto, tudo, coronavírus, mas a nossa programação desde janeiro era focada no XTC e preparar os cavalos para isso. Então, eu sigo fazendo isso ainda e acredito que é a melhor forma de chegar. Começa a usar o cavalo em todas as provas e querer ganhar todo tipo de prova, fica um pouco difícil. Esse ano o Doda anunciou que teria o grande prêmio no final do ano a 1,50. Está preparada para esse grande prêmio? No momento, não. Para ser bem sincera, eu Não. não. Talvez até lá eu tenha algum cavalo pronto para isso, mas no momento não tenho, não. Olha, a Karen entrou agora e ela pediu para te contar do teu cavalo. Acho que ela não ouviu a história. Ela tem participado bastante aqui, falado, está te esperando na Bélgica, inclusive, né? E aí, te peço para que a Karen possa ouvir aqui e contar novamente. Um pouquinho do átomo. É, ela pede para falar dele aqui, que ela entrou há pouco tempo. Não deu para ela ter visto aquela parte. Comprei ele com 4 anos, do Aras Classi. A gente já está junto há 13 anos, então acho que a gente aprendeu junto um com o outro, né? Tivemos altos e baixos, mas muitos momentos bons. Foi um cavalo muito é um cavalo muito especial para mim. E essa fase de poder ter levado ele para a Europa nesses 3 anos junto comigo foi essencial. Que ele me deu bastante vitória e tudo. E acredito que ele ainda está numa boa forma para ser nesse ano, para ajudar a equipe. Tá travando.
Travou aqui para mim um pouquinho. Tá me ouvindo de novo? Agora tô. Ela tinha dito aqui, não ouvi, infelizmente, mas como ela, cara, como ela não vai para a Bélgica agora, então ela decidiu contar de novo, só porque foi você que pediu aí. Sim, só porque ela pediu uma já. Lá na Europa, teve algum concurso que ficou assim mais marcante, foi mais marcante, desculpa, mesmo a nível de resultado, ou por gostar do concurso, pela A nível forma que é o concurso? de curso na França, que ele ganhou todos os dias, foi em Bourg-en-Bresse. E daí, o último dia, ele ganhou o GP Uma Estrela. Foi um concurso bem especial, assim, porque tiveram vários cavaleiros franceses que são bem rápidos e tudo, e foi uma prova bem emocionante, assim, foi legal para mim. Mas, na verdade, todos os concursos que ele foi lá, ele ganhou algum dia. Então, isso para mim foi bem especial. Teve proposta para ele ficar lá? Teve uma proposta meio mal feita, assim, mas firme. Já não queria deixar, né? A proposta foi mal feita, Foi mal feita, não, sem chance. então não tem chance. Não. E aqui no Brasil, qual é o concurso que tu gosta mais de saltar? Eu acho que o indoor, da Hípica Paulista. Eu ia perguntar do Brasil e das etapas do XTC, mas como o indoor é etapa do XTC, eu acho que não precisa fazer a pergunta, né? É. Então é o mesmo. Dos teus concursos, você falou que você não fez categoria de base toda, né? Não, não fiz Você nada. não chegou a fazer nem júnior. Não, nada. Alguma coisa ali com 15, não chegou a fazer nem júnior. Desses concursos no Brasil, tirando o indoor, lá para trás, o brasileiro de amador, qual foi o concurso assim que tu queria poder participar novamente? Hoje com esse cavalo, um Um cavalo que tu faz, tem que esse papel fundamental na tua carreira. foi aqui em Curitiba mesmo, teve um concurso especial para mim, que foi um campeonato brasileiro de sênior, e que a gente foi campeão brasileiro do sênior por equipes. E esse foi porque foi bem marcante. A equipe era eu, a Luli, o Rafa Prochet e o Daniel Cury. E foi um dos concursos mais bacanas assim que eu saltei aqui em Curitiba mesmo. Tem um cavalo brasileiro, dois brasileiros aqui no Brasil que tu tem vontade de montar, queria estar fazendo uma prova com ele, saltando no Grande Prêmio. Acho que Qual o seria esse Chicago. cavalo? O Chicago e o Israel estão na disputa sempre ali. Então, são os dois que estão Sonhos de consumo. colados ali. A gente pergunta, três falam Israel, dois falam Chicago e depois assim vai. Sim. E dos cavalos de fora do Brasil? Vamos manter nos brasileiros, os cavalos dos brasileiros. Dos brasileiros? Sim. Hum, acho que o Cabre. Alô? Qual mais? Travou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oh, deu uma travada. Tá. Agora eu vou complicar a pergunta, que o cavalo ele não está ouvindo, né? Hum. Um cavaleiro brasileiro, pra ti, que é o melhor cavaleiro do Brasil na atualidade. Dois brasileiros residentes no Brasil. No Brasil? É. Zé Roberto. O Zé também está quase que unânime ali. Hum, Mas o Israel ainda está ganhando dele. A unanimidade é maior. tá. E dos brasileiros que estão fora? Eu acho que o Marlon. Marlon ou o Pedro, um dos dois. Eu acho que são dois craques. O, Brasil, o nosso primo tem. Hoje acho que a gente está com no mínimo. Ontem eu já estava contando mentalmente 10 a 15 cavaleiros prontos aí para disputar uma vaga olímpica, né? Uhum. Sem contar os brasileiros que, infelizmente, por falta de concurso, não podem estar colocando os cavalos nesse nível. Essa pergunta eu fiz para o Guilherme, desenhador, e usei um ditado popular aí que é a história do ovo e da galinha.
A gente ouviu muitos cavaleiros perguntarem que pedirem a prova de 1,60 no Brasil. Esse ano eu tive em algumas provas trabalhando na armação, e até mesmo no cavalos novos, 7, 8 anos, cavaleiros pedindo para colocar a prova na altura. O que tu acha que vem primeiro? Por isso que eu falei, citei a história do ovo e da galinha. É a Entendi. prova em 60, os cavaleiros chegarem nela, eu acredito que alguns já estão nela, ou os cavaleiros estarem bem e aí começar a ter os concursos de novo a 1,60. Deu uma cortada aqui antes, só qual que é a pergunta? O que é que tu acha que está precisando no nosso caso? Que deveria vir primeiro? Nós voltarmos a ter prova de 1,60, os conjuntos correrem atrás, apesar de que alguns para mim já estão nesse nível, ou os cavaleiros se mostrarem no nível e aí as provas começarem a ter um furo a mais. Já se mostrou capaz disso e eu acho que já tem condição de colocar as provas e tem gente que vai estar pronta. O Zé acabou de responder aqui, tem que ter a prova. A gente Eu, vê que é um pleito dos cavaleiros em todas as lives. Ano passado eu tive, como eu falei, nas provas, eu vi os cavaleiros reclamando, né, da altura, pedindo mesmo. Travou para mim. Tá me ouvindo? tira teu Wi-Fi. Tá me ouvindo? Eu vou ter te ouvir, tá me Ó, ouvindo? tá. Tá. E os cavaleiros pedindo, é um pleito dos cavaleiros isso. Hum. Muitos relembravam do circuito Handai, né, de Senior Top. O próprio Gui, quando a gente falou que teve armando aqui no Brasil alguma dessas provas. E isso é uma das coisas que os cavaleiros, uma demanda dos cavaleiros em geral. E junto com isso vem como é que a gente pode dizer, um debate sobre a seletiva no Brasil. No Brasil tem uma seletiva ou uma vaga reservada para um brasileiro em solos brasileiros. Como é que tu vê isso? Tu acha que hoje com os 50 dá para ter? Tem que ter aqui uma pré-seleção e vai para lá, um grupo, os 3 melhores? Como é que tu vê essa possibilidade? Somente uma pré-seleção para depois poder ir para lá e estar junto com a galera de lá. Giovana travou um pouquinho no começo. Eu acho que pode ter essa pré-seleção aqui e quem for selecionado tem que ir para lá. Eu acho que com certeza o preparo vai estar mais próximo do que é o esperado, né? Mas Tu, eu acho que a prova que sim. tu considera que hoje, já que nós tivemos um prazo dilatado para Tóquio, nós temos conjuntos no Brasil, dos que residem aqui, capazes de estar numa equipe em 2021? Eu acredito que sim. Isso é um lamento que todos nós temos, né? Não poder estar. Não estou te ouvindo. A gente tem conjuntos muito, muito bons lá fora hoje em dia, né? Não, a gente lamenta porque tem cavaleiros bons aqui, cavalos, conjuntos bons. A gente fala tanto de mostrar a criação nacional, tem essa possibilidade, só que não tem esse instrumento, né? Não tem a prova grande, não tem esse instrumento de pré-seleção para que vá para lá, às vezes por um certo período, mas não focado de fato num grande concurso como a Olimpíada, como o PAN, Sim. ou até mesmo usar as Copas das Nações como treino, né? Vamos trabalhar para 3 Copas das Nações, alguns conjuntos do Brasil estarem ali, estarem buscando a vaga para aquela Copa das Nações. Não só preparar, não só o foco nas Olimpíadas, porque a Olimpíada é o enredo final, né? É o extremo, né? E a gente já viu vários conjuntos do Brasil. Tem bastante coisa para chegar até lá, eu acho. A gente já viu vários conjuntos do Brasil. O próprio Zé está aqui, foi para Tóquio, para Londres, montou super bem. Sim. Uma participação excelente. Se a gente for parar para ver em Copa das Nações, esse ano mesmo o próprio Marcelo teve em Wellington, se apresentou super bem. Se a gente for ver a nível de Copa do Mundo, os brasileiros, os que foram, né, que conseguiram ir, não só pela classificação, mas por questões logísticas, de patrocínio, muitos se apresentaram super bem. Então isso mostra que o conjunto que está aqui no Brasil
tem condições de chegar lá fora e fazer bem feito. A gente sabe que há fatores novos e esses devem ser treinados, vamos dizer assim, se adaptar a eles. Sim, verdade. Agora é você como Amazona. Qual é o objetivo ou o sonho da Giovana como Amazona? Acho que eu já conquistei vários sonhos que eu tinha, vou indo pouco a pouco, né? Primeiro era ter algumas realizações aqui em Grande Prêmio que eu tive antes de depois lá na Europa, tive boas apresentações e tudo. Aqui agora esse ano, com certeza o meu sonho é poder ajudar a minha equipe nesse XTC e depois voltar a ter um cavalo de Grande Prêmio aqui e ter bons resultados. Você não estava ano passado na equipe, né, como já fui conversado aqui, mas pelo que você conversa com a equipe, principalmente com os sêniors que estão ali tem mais experiência, né? Tem alguma. A gente falou agora há pouco do ano de estratégia, mas a Opus foi bem em 2019. Ficou ali no bolo, ali, ficou entre os 4 primeiros, né? Sim, terceiro. E Terceiro, desculpa. primeira etapa, né? Terceiro, desculpa, no playoff que ficou em quarto, se eu não me engano. Daqui a Uhum. pouco alguém me corrige aqui. Pelo que você conversa com a equipe, com a turma, tem alguma mudança de estratégia para ir para esse primeiro lugar, para Por, disputar o título? por ser uma tabela C ali, uma prova de cronômetro, eu acho que todo mundo achou que seria uma coisa mais simples, né? De pegar os cavaleiros mais rápidos e colocar ali que ia dar tudo certo. E não foi bem assim. A prova é mais técnica do que a gente esperava, né? Então tem que mudar a estratégia, tem que usar a cabeça e usar um cavaleiro rápido, dois cavaleiros para fazer o zero e os nossos dois U25, que é o Thales e o Paulinho, eu acho que estão bem preparados para isso também. E eu acho que a gente tem chance de ter bons resultados esse ano. Uma das outras coisas que ficaram muito marcantes, que são muito fortes do XTC é a transmissão pela televisão. Sim, Né? A gente falava agora há pouco da Olimpíada, então estão ali entre as grandes solicitações dos cavaleiros do mundo hípico, uma seletiva no Brasil, uma prova grande, e o hipismo voltar a ser televisionado. A gente sabe agora que sábado do XTC vai ter XTC na televisão. E o Doda, quando esteve a live com ele, falou que a Fox fez questão de, antes de acabar o concurso no circuito, procurar para renovar. Já havia outras emissoras procurando, só que ele fez questão de manter com a Fox, ele citou aqui numa live que a gente fez. Isso sim. mostra que o nosso esporte é visto pelo público. Uma emissora como a Fox não ia pedir para renovar porque acha cavalo bonito. Né? Não faria isso. E a gente vê agora, inclusive na época da quarentena, ela usando os concursos hípicos entre os seus melhores momentos ao longo do ano. Né? Já teve várias etapas que tiveram sendo retransmitidas. Aí no Paraná, você já começa a sentir o resultado dessa presença da televisão no XTC? As escolas já falam alguma coisa para vocês, as hípicas? Eu tenho vários amigos assim que não são do meio e que com essa disponibilidade da mídia de poder assistir os concursos e tudo, começam a entrar em contato e perguntar e se interessar pelo esporte, e saber e querer assistir. E eu acho que isso é importante porque vai agregar em todos os sentidos, né? E vai fazer as pessoas conhecerem melhor, se interessarem, a gente trazer novos patrocinadores e novos investidores para o esporte. Eu acho que vai vir um resultado bem bom por conta disso. Tá me ouvindo? Torra. É que às vezes eu não sei se cortou ou se acabou. Né? É que, de vez em quando trava, fica aparecendo a bolinha aqui para mim que travou, tipo, carregando, né? E às vezes trava e não aparece. Além do XTC, do circuito esse ano, tem algum concurso que tu esteja te preparando ou com algum outro cavalo? Esteja Agora, no teu foco? Claro que a agora gente sabe que o calendário o calendário mudou todo, mas é a gente isso. tem cavalos novos aqui, a gente trabalha com bastante cavalos novos, formação de cavalo novo.
Então, a gente vem pensando também no festival do BH para preparar esses cavalos para isso, para estarem prontos, né? Tem bastante proprietário com cavalo aqui, então nosso foco também é nesse tipo de cavalo. Você citou agora há pouco o festival e travou para mim. Aqui voltou. Voltou aí, tinha travado para mim. Tá me ouvindo? Aham. Você citou agora há pouco o festival do BH, que é hoje já não, há algum tempo, essa importante vitrine do nosso cavalo, além de outros concursos, claro, de cavalos novos, mas o festival é aquele grande encontro disso tudo. Essa tua estada na Europa, como é que tu vê a diferença do cavalo BH para as raças europeias? Como, assim, existe a diferença de qualidade e tudo, mas eu acho que mais pela quantidade das coisas que tem lá, sabe? Acho que a gente tem bastante coisa boa aqui e fazendo um bom trabalho de início, uma formação importante, assim, eu acho que os cavalos podem chegar. Lá a gente vê muito cavalo bom, eu acho que porque tem muito mais também, sabe? E os criadores estão um pouco na frente em termos de pasto, de tudo isso, sabe? A nível de qualidade técnica, tu acha que difere alguma coisa a nível de sistema, de treinamento, de aquela iniciação ali do quadro? A gente ouve muita gente falar que o quadro de 5 anos na Europa, em alguns países, é mais poupado, Sim, então os cavalos se perdem menos. Tu vê essa diferença? Tu acha que isso é um fator que tem deixando um pouquinho mais tarde a nossa evolução, apesar de ter evoluído bastante? eu acho que sim, eu acho que pode ser isso também. A Karen fez outra pergunta aqui, você viu? Não vi. Ela perguntou que tu mais sente saudade na Bélgica tirando ela. Acho que o lugar que eu trabalhava, com certeza. Ficava perto de algum brasileiro ali, não? Ah, perto de todo mundo, era todo mundo É porque bem, ali tudo é muito perto, né? era tudo uma família, assim. Eu estava com esse com o Marlon lhe contando, daqui a 10 minutos eu chego não sei aonde, daqui a 40 minutos tem um concurso tal, a casa É. do fulano é aqui do lado. Alô? Oi. Ele falando que é tudo muito próximo, né? Isso é um fator também que facilita muito para ele, né? Uhum. Eu estava falando, tem 10 provas no final de semana, mas em cidades diferentes, mas estão todas ali pertinho, né? Sim, A gente, para rodar no mesmo estado, demora 4 horas, às vezes, dependendo de onde. Vamos falar da região norte e nordeste. Para mudar de estado, às vezes demora mais de quase um dia. né? E a gente tem essa facilidade. Calma lá que eu apertei alguma coisa aqui. A Karen falando aqui do local que você estava, que era de um grande comerciante de cavalo. Antes de ir para lá, tu já trabalhava com essa parte do comércio, do treino de cavalos. Quando voltou de lá, que o gosto ficou mais apurado. Na verdade, nunca trabalhei com comércio e lá minha função era trabalhar os cavalos e apresentar nos concursos, né? Eu não me envolvia muito nessa parte de comércio. Mais mesmo na preparação dos animais. Isso, Aham. tá? Que para mim corta às vezes, por isso que a Karen fala uma outra coisa também extremamente importante, né? Que as estradas também ajudam muito lá, né? Sim, são muito De, boas. fa de fato é. Tanto para a gente quanto para os cavalos, principalmente. Exatamente. Se tu pudesse como é, transportar para cá algo que acontece na Europa, na Bélgica, para ser feito aqui no Brasil, no nosso esporte, no hipismo. Acho que além da cultura e a cabeça das pessoas, em termos de criação, investimento, que aqui falta um pouco, os concursos também. Mais E concursos. o contrário, o que é do Brasil faz falta lá. Seria importante ter.
A família e os amigos. Mas a nível de hipismo, não, não individualmente, para o hipismo europeu. O que tu acha que tem aqui no Brasil que poderia complementar, ser colocado? Alguns tipos de concurso também, que, por exemplo, a gente tem concursos incríveis aqui também, que com certeza seria um show lá, como o Indoor, o Best Jump, vários concursos aqui em Curitiba também que eu acho super legais. E lá também tem essa facilidade, né? Eu estava falando com um outro armador um armador que reside na Europa, acho que está na Portugal, na Espanha. São dois países que não têm aquela tradição toda hípica, né? Sim. Comparação aos outros. E ele citando que só esse ano tava no calendário, né? Não sabe se vai ser mantido, parece que dois já confirmaram. 4 concursos com 1 milhão de premiação. Então, isso é que a gente ouve muitos cavaleiros falarem, né? Que atrai o investidor, faz com que o criador queira investir mais, porque sabe que vai ter essa procura, essa demanda pelo seu cavalo. Retorno, né? O Zé acabou de citar aqui que uma coisa que era bom ter na Europa era o É, clima brasileiro. Né? é claro. Verdade. Né? A gente ouve muitos brasileiros reclamarem primeiramente disso, né? Demorei para me acostumar com o clima, acordar cedo para bater cama naquele frio. É uma das coisas que a gente mais ouve. É O bom verdade. que quem é do Paraná não sente tanto, né? Não, aqui é um pouquinho, se bem que esse ano não vai reclamar. Agora que está começando a ficar frio e chover. Então quem é do Paraná, quando vai para lá, não percebe tanta diferença. Cortou? Quem é do Paraná e vai para lá não sente tanto, né? Não, Como o pessoal de São Paulo, do Nordeste, de Brasília. eu me adaptei bem lá, tranquilo. Ó, alguém comentou aqui que Curitiba é clima europeu. É o que a gente estava falando, né? Praticamente. Giovana, está chegando aqui, eu estou vendo aqui no cronômetro, já está 53 minutos no Instagram e ele sempre corta a gente com 1 hora. Então, para quem não tem esse corte e fica no meio aqui da conversa, conta, a gente já falou um pouquinho que está focado no XTC, na preparação dos cavalos, mas faz um resumo para a gente do que agora com esse anúncio, foi anunciado o calendário essa semana, né, da CBH, com, com 2 meses, que a CBH vai tentar fazer, conforme os estados vão sendo autorizados a voltar a ter os eventos. Como é que está sendo planejada essa volta? Que já tem alguma coisa em mente com esse calendário? Ainda vai ser estudado? Na verdade, assim, aqui em Curitiba, esse negócio essa pandemia foi bem tranquila. Então, a gente está bem controlado e as coisas aqui estão voltando à normalidade. Então, semana passada a gente já teve um ranking aqui, foi somente Isso. com todas as precauções né, e cuidados possíveis. E já tivemos um bom ranking aqui, já deu para botar os cavalos em forma, já deu para competir, foi bem legal. E semana que vem já temos outro. E o nosso calendário aqui está praticamente pronto. Então, antes de qualquer coisa, eu estou seguindo esse nosso calendário daqui, que já é uma coisa certa, sabe? E uma coisa nesse meio tempo que ajudou a gente bastante aqui também, tiveram algumas clínicas, como a do Zé Roberto, né? Vai ter uma com o Vitor agora? Não, é aí, é do Vitor? É aí, né? Uma com o Marcelinho também. Então, a gente não parou muito aqui, sabe? A gente manteve um bom ritmo, assim, e agora aqui os concursos voltaram, sabe? Ainda não nível nacional, mas os rankings daqui são muito bons. Dos que foram publicados no calendário agora para esses 60 dias, tem algum concurso dos nacionais dos CSNs que vocês estão pretendendo fazer? Ou com aluno, ou você própria? Com alunos, vai focar se tiver os brasileiros, né? Cada um com seu brasileiro, a gente não sabe ainda se é certeza, mas o meu calendário vai ser em função do XTC mesmo, então eu vou ver o que vai ser melhor para os cavalos em função do XTC. Calendário esse, inclusive, que também do XTC que teve que ser mudado, né? Com certeza. Já que ele acompanha o calendário desses concursos, de alguns concursos, né?
A Karen cita que já voltou na Europa, a gente tem acompanhado que alguns países já voltaram a ter, Os concursos há na algum tempo, alguns concursos sem público, né? Outros com limite de entrada, foi os o que a concursos. semana passada, sem público, bem controlado, com bastante segurança. Deu uma participação boa no nível de participantes, em É, comparação ao que seria de fato um ano normal. a cidade foi aberta só para os sócios e Tá. para uma prova de equipes que está tendo aqui que chama PHC, que é como se fosse um XTC do Paraná. Um concurso menor, assim, é de 1 metro, 1,10 m, e a prova principal é 1,20 m. Então, esse ranking foi aberto somente para isso, para dar início a esse PHC e para os sócios do clube. Então, não ficou muito cheio, mas o ranking daqui é bom. Pelo que você competiu? Você competiu? Competia, aham. Pelo que tu percebeu lá, os cavalos estavam em manutenção, o nível tá bom, o pessoal deu uma segurada, deu uma esfriada, as Estavam apresentações foram boas. bem. Eu acho que o pessoal deu uma segurada de salto, assim, nessa quarentena, manteve os cavalos bem no trabalho de plano, os cavalos bem em forma, todos os cavalos respondendo bem. Eu acho que os cavalos também estão um pouco fora de forma, assim, fora de concurso mesmo, sabe? Mas os cavalos estão mais em forma do que a gente. E um pouquinho também os cavalos novos vão sentir mais o. Você falou do concurso, um pouquinho o psicológico, né? Essa cancha de estar Sim, saindo em prova. E, provavelmente para os cavalos novos, eles sentem quando dá uma parada, assim, né? Eles estranham um pouquinho. sim. Travou de novo. Voltou? Voltou. A Karen comentou que lá na Europa estou sem bar, sem público, exatamente, né? Então, tomara que a gente consiga resolver isso tudo. O Instagram já está dando aqui para a gente 3 minutos. Eu queria aproveitar e agradecer a turma que está com a gente. E aí deixar aqui 2 recadinhos, peço licença. Um é que, não sei se você viu, eu falei no começo, antes de você ter entrado, está sendo feita uma ação em prol dos piscinas aqui em São Paulo. Os concursos ficaram parados, então quem puder ajudar, já houve uma primeira arrecadação e foi entregue a eles o dinheiro. Sim. É na conta da Solange, então tá no meu feed. Quem puder ir lá ajudar, quem estiver ouvindo a gente, puder fazer essa contribuição. Os concursos estão voltando devagar, a gente não sabe de fato se vai voltar. Aqui em São Paulo a prefeitura disse uma coisa, o estado disse outra. Então, a CBH e a federação está tentando, vai se adaptar a isso tudo. Então, quem puder participar. E outra, está tendo uma Copa, quem puder assim, acompanhar no Clube do Hipismo, no site ou no Instagram, que é uma Copa virtual. O clube que já está disponível, a pessoa filma, é para a categoria de escola, em vara no chão até 90. Vai ter a avaliação ao tempo ideal e vai ter o julgamento técnico feito pelo Ivan Camargo. Então, quem estiver ouvindo a gente aí, quiser acompanhar, quiser participar, só no meu Instagram tem as 2 postagens, do auxílio aos Pirtinhas e da Copa Virtual. Alguém escreveu um texto grande aqui, eu vou dar uma lida. É um elogio a você, viu? Tem no final aqui. A Sandra também fala que eu não torcida por você. Obrigada. Deu para a gente ver aqui que o público, o fã-clube é grande. A admiração pelo conjunto, pela Amazônia, pelo cavalo também. Isso é bom. Né, sempre bastante elogio ao longo da live aqui nos comentários. Giovana, obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, meu agradecimento para a equipe Opus, através de você. Obrigada. Sucesso 2020. Desculpa. Obrigada. Então, que tudo ocorra bem. Obrigado a todo mundo. Uma boa noite a todos. Que esta situação, de fato, esteja se resolvendo. Que fique tudo bem e que não tenhamos nenhum outro problema nesse sentido. E que Deus abençoe a cada um de nós. E uma boa continuação de semana para todos. E que em breve todos nós estaremos nas provas se encontrando.
Obrigada, boa noite. Nada, boa noite, grande abraço.